Saudações a todos os telespectadores da Repórter TV e sejam bem-vindos ao programa Minha Opinião, este programa onde os convidados deixam ficar a sua opinião em relação a um determinado assunto em discussão. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal através do YouTube ou mesmo de seguir a nossa página do Facebook. Estamos a finalizar uma semana da juventude. No dia 12 de agosto celebrou-se o Dia Internacional da Juventude. E hoje vamos aqui debater um assunto que tem a ver com a juventude, motivo pelo qual temos como convidados jovens do nosso distrito de Chiuri. Estou a falar da Olga Morula, que é técnica do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do distrito de Chiuri, que responde na área da juventude. Está aqui presente também o Benedito Saveca, este que é o presidente do Conselho Distrital da Juventude, e também está aqui o Jonas Abujati, secretário da OJM de Chiuri. Meus caros, muito obrigado por terem aceito o nosso convite e sejam bem-vindos ao programa Minha Opinião. Muito obrigado e saudar a todos que nos acompanham a partir dessa plataforma. Olá, boa tarde, muito obrigada e saudar a todos que nesse momento estão a assistir ao programa. Muito obrigado. Todas as saudações são extensivas a toda a juventude de Chiuri e Moçambique todo. Essas são as palavras introdutórias dos nossos convidados. Tal como bem disse aqui há pouco tempo, estamos numa semana da juventude quase a finalizar. No dia 12 de agosto celebrou-se o Dia Internacional da Juventude e o lema foi Engajamento da Juventude para a Ação Global. Meus caros, já quase no final da Semana da Juventude, quais foram as atividades por vós realizadas ao longo da semana? Bom, durante a Semana da Juventude houve um grande número de atividades, neste caso atividades que culminaram desde o dia 7 de agosto e foram terminar no passado dia 12 de agosto. Portanto, foi uma semana de grandes realizações. A considerar a questão da visita das associações juvenis, como é bem sabido que recentemente o Distrito recebeu Sua Excelência Secretário do Estado da Juventude e Emprego, que procedeu com a oferta de um kit de material de costura, neste caso composto por tecidos e outros instrumentos para o início de autoemprego para a juventude. Portanto, nós como Conselho de Estado da Juventude, durante a Semana da Juventude, visitamos estas associações com vista a fazer uma monitoria, como tem sido o nosso trabalho de dia após dia. Além da questão da visita das associações juvenis, também depositou-se a coroa de flores, que teve lugar também na Praça dos Heróis da nossa autarquia de Chiuri. E também no rol desta semana também houve uma entrevista radiofónica onde foram debatidos vários assuntos ligados à juventude. Obrigado. Falando mesmo da juventude, como eu disse logo na abertura deste programa, hoje nós vamos debater um assunto que tem a ver mesmo com a juventude. Vamos falar do patriotismo no seio da juventude moçambicana. Vamos fazer uma reflexão sobre o jovem moçambicano e o patriotismo. Antes até de avançarmos para outras questões, eu gostaria mesmo logo no início que me dissessem exatamente o que é ser patriota. Jonas Abujati, podemos começar consigo. Ser patriota é acreditar naquilo que você é. É aceitar a sua identidade. Nós somos moçambicanos, um país que sofreu bastante 500 anos da exploração dos portugueses e nós conquistamos a nossa independência em 75 e de 75 para cá havia algumas coisas que nós vínhamos acatando como hábito, costume dos portugueses. Entretanto, com a independência nacional, tivemos a nossa Constituição da República de Moçambique, tivemos as nossas instituições instaladas, tivemos tudo que era necessário para o funcionamento desse país. Então, eu sendo um moçambicano, um jovem moçambicano, primeiro tenho que acreditar que só Moçambique que está no meu coração. Então, portanto, de forma resumida, ser patriota é acreditar, amar o nosso país, que é Moçambique. Eu sou moçambicano, vou fazer para desenvolver moçambicano, defender
tudo que é de Moçambique, aquele que está residente de Moçambique, mesmo os que estão na diáspora. Ok, essas são as explicações de Jonas Abujat, secretário da OJM ao nível do nosso distrito de Chiur. Vamos ouvir a Olga Morula. Na sua opinião, o que é ser patriota? Ser patriota é alguém que faz ações boas para o seu país, para a sua nação, respeitar os símbolos nacionais e fazer tudo, ter orgulho do seu país. Alguém vir falar de Moçambique, você tem capacidade de dizer, não, nós moçambicanos somos também capazes de fazer isto e aquilo, nós amamos nosso país, nós amamos nossa cultura e respeitamos tudo que é nosso. E Jonas não, é o Benedito Saveca. Como é que explica esta situação de patriotismo? O que é ser exatamente um patriota? Pronto, ser patriota, não irei fugir muito da concepção que os dois colegas me antecederam. Uma outra linguagem um pouco mais simplificada, ser patriota é que nem um sentimento. É um sentimento de si, é um sentimento de respeito mútuo. Ser patriota é valorizar aquilo que é seu, valorizar aquilo que são os símbolos que identificam a sua nação, o seu país. Como é o caso do nosso país, temos o hino nacional, temos o próprio emblema. Então, ser patriota é valorizar, respeitar aquilo que identifica o país. Ok, o que eu pude perceber aqui de forma resumida é que ser patriota é ter amor pela pátria, nesse caso. E como é que olham para o patriotismo no seio da juventude moçambicana? Será que nós, jovens moçambicanos, temos o amor pela nossa pátria? Não há dúvida. A juventude, de facto, ainda abraça esse espírito do patriotismo. O espírito patriótico ainda vive na juventude. Portanto, o que se quer fazer, o que é preciso fazer, talvez, é incentivar os mais jovens, porque se fala da juventude, fala-se de diferentes faixas etárias, mas também fala-se em diferentes concepções. Juventude da cidade, juventude do meio urbano e também tem a juventude da zona urbana. Portanto, o patriotismo vive na juventude, na verdade, mas há uma necessidade mesmo muito imperiosa de se incentivar mais a juventude. Neste caso, criando-se aquela questão que se diz respeito a uma escola de educação patriótica, mas a juventude, de facto, continua a observar essa questão do espírito patriótico. Se diz que a juventude ama a sua pátria, então como é que tem manifestado esse amor? De forma mais específica, mais clara. Como é que a juventude tem manifestado o amor de forma prática? São várias formas. Temos visto hoje em dia, a caminho onde temos passado, muitos jovens que envergam, por exemplo, a camiseta da seleção moçambicana. Aquilo também é um dos exemplos evidentes que diz-nos que, de facto, a juventude tem abraçado essa questão patriótica. Além dessa questão, temos visto em muitas músicas, muitos jovens, principalmente aqui da praça, nos seus vídeos clipes, que envergam lá a bandeira nacional. Portanto, aquilo é uma questão mais evidente para com o patriotismo. Olga Morula, na sua opinião, os jovens moçambicanos são patriotas? São, sim. São. E ultimamente temos verificado isso. Eles fazem muito esforço para demonstrar o seu patriotismo, fazem muitas atividades e já vão lá pondo a nossa bandeira lá, vão pondo Moçambique em frente. Temos agora muitas fábricas de jovens empreendedores que estão a lutar para ter o selo moçambicano. É uma forma de demonstrar esse patriotismo. Então, eles diariamente, mesmo com dificuldades, eles estão lá, fazem de tudo para demonstrar o quanto eles são patriotas com o seu país. Jonas, como é que olha para o patriotismo no seio da juventude moçambicana? Olha, falar do patriotismo, de fato, é um tema muito longo. É verdade que eu quero concordar com os meus pares aqui. De fato, nós valorizamos aqui o patriotismo. Não podemos deixar de trás que, de fato, há pessoas por interesses obscuras que podem ser aliciados. Porque nós temos que acreditar que este país houveram pessoas que lutaram para isso. E nós hoje temos a Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional. São daqueles que eram jovens que libertaram o país. Portanto, se aparece alguém a desvalorizar, a não valorizar aqueles que são os nossos combatentes, de fato aqui perdem em algum momento o patriotismo.
sabemos que nós, como jovens, principalmente nós que somos jovens filiados ao Partido Frelimo, de fato, a nossa defesa é valorizar a nossa independência, evitarmos que sejamos aliciados, tentarmos cumprir na íntegra e na letra aquilo que tudo está estipulado dentro da lei, na nossa Constituição. Hoje só pode falar no caso de Chure. Outrora diziam-se que um jovem não podia ter uma machamba, não é? Era algo que éramos enganados e nós passávamos em algum momento de fome. Graças a Deus que o nosso chefe de Estado, Filipe Jacinto Nhonsi, disse que a agricultura é para desenvolvimento. Hoje encontramos um jovem, pese embora seja funcionário, mas já tem a sua machamba. O jovem já tem o seu autoemprego. Então, tudo isso, de facto, faz leque das atividades de patriotismo. Então, quero acreditar que, efetivamente, nós, como jovens, continuamos a ser patriotas. De facto, o desafio deve continuar e vamos continuar a lutar para que o patriotismo seja efetivo. Ok, há alguns anos, quando nos deparávamos a acentuar o hino nacional em alguma escola, ou em qualquer evento, ou a se içar a bandeira nacional em qualquer instituição, parávamos em sentido e de forma imediata. Mas agora não o fazemos, continuamos ainda a caminhar. Por que isso acontece? Porque essa é uma das formas de desvalorização da nossa pátria. Então, mas por que atualmente isso acontece? Antigamente não era assim. Olha, muitas das vezes as pessoas perceberam mal com a introdução da democracia no nosso país. E principalmente o multipartidarismo. Com a entrada, há quem pensa que o hino nacional seja algo símbolo da Frelimo. Mas não, o hino nacional é o símbolo nacional. Não é da Frelimo, não. Muitas das vezes as pessoas que lá se fazem por emoções partidárias. Não quero falar dos partidos, se calhar lá tem suas emoções, mas o hino nacional de fato deve ser respeitado. Há pessoas que dentro da lei são dispensados. No caso dos estrangeiros, sim, o estrangeiro não está obrigado a parar no momento de entoação do hino nacional. Mas nós que somos moçambicanos, independentemente da sua religião, independente do seu partido político, de fato temos que respeitar o içar da bandeira, porque aquela bandeira é que nos cobre, todos nós. Então, portanto, eu só quero aproveitar as vossas câmeras para, de fato, encorajar que, quando encontramos o nacional, a içar a bandeira, temos que parar, portanto, respeitarmos aquele que é o nosso orgulho, não interessa o seu partido. Então, pode acontecer que as pessoas sejam motivadas por questões políticas. Olga Morola, como é que explica esse desrespeito pelo hino nacional moçambicano? Por que as pessoas não param em sentido de forma imediata quando encontram acentuar o hino nacional em uma escola ou em uma determinada instituição, em qualquer evento? Por que as pessoas não param de forma imediata, continuam a caminhar, ignoram como se nada estivesse a acontecer? É assim, antigamente nós parávamos para respeitar aquele momento que estava a acentuar o hino. Tinha muito disso, falava-se nas escolas e tudo mais. Ultimamente, o que tem acontecido, há jovens que desrespeitam isso. E desrespeitam muito. Os porquês eu também não consigo perceber. Não vou aqui seguir a linhagem do meu colega aqui, porque eu acredito que não tem nada a ver. Mas sim posso reparar para a desvalorização. Desvalorização do hino. As pessoas agora já não têm aquele respeito que tinham antigamente. Já não têm medo, porque antigamente se tu não parasses, tinha um militar ali que vinha te pegar. E tinhas que responder. Ultimamente você já não vê esse militar ali. Eu estou a passar na escola, posso passar à vontade. Podem estar aí a içar a bandeira, eu passo. Ninguém depois vem me repreender. Já acabou aquela repreensão que tinha antigamente. E as pessoas foram perdendo aquele medo e foram desvalorizando aqueles momentos. Então, queres lançar aqui a culpa não apenas para as pessoas que continuam a caminhar enquanto se entoa o hino nacional, mas também para as pessoas que deveriam fazer valer isso, os militares, os polícias nesse caso? Sim, porque se antigamente, no princípio, eles controlavam isto, estava tudo bem, o que aconteceu para agora não darem a continuidade? Por essa razão que as pessoas já não respeitam, desvalorizam e não sentem medo. Eu já fui uma das pessoas que fui levada porque desrespeitei. Estavam a içar a bandeira e eu passei. Só que eu estava meio despercebida, passei. Depois me recolheram como militar. Eu tinha que justificar por que eu estava a andar no momento que estava a içar a bandeira.
E nós já tínhamos aquele medo. Ninguém passava onde estava a içar a bandeira, ninguém passava a entoar hino. Todos nós ficávamos de sentido, porque era acompanhado com estes elementos que controlavam e nós tínhamos este respeito por esses símbolos e por essas coisinhas aqui. Com o passar do tempo, estes elementos foram sumindo e nós também fomos achando que não podemos valorizar tanto assim e acabamos desrespeitando. Saveca, qual a sua... Mas desculpa, sim, mas sim. eu só queria dizer da Olga uma coisa que ela falou importante. Mas eu acredito que nós não podemos ver de medo. É porque há coisas que nós também temos que sentir, não é? Quero concordar com a Olga que estava a dizer sim, mas dizermos que quantos polícias precisariam? Por exemplo, hoje o hino nacional pode ser entoado em qualquer lugar. Tantas escolas, e todas as escolas, no início das aulas, tem que se entoar o hino nacional. Teremos quantos polícias para as escolas? Teremos quantos militares para em todos os churros? Então, quero acreditar sim um medo, mas nós, neste momento, não devemos trabalhar com medo. Eu penso que podemos falar à frente, é isso que está acontecendo, por exemplo, agora com o corona. Eu não posso pôr máscara porque vi a polícia. Então, a questão aqui, de fato, é eu concordar que isto é meu. Da mesma maneira que eu na igreja, no domingo, não preciso de um polícia para eu ir lá na missa. Quando chega sexta-feira, está a se chamar na mesquita, eu estou a ir, porque estou consciente. Portanto, o hino nacional, não devíamos exatamente eximir ou dar uma responsabilidade à polícia, nem às forças de defesa de Moçambique, porque tem muita coisa, é verdade sim, mas nós como jovens temos que perceber que isto me pertence, isto eu tenho que concordar, exceptuando aqueles hinos dos outros partidos, porque ninguém é obrigado a parar o hino do outro partido. Mas aquele que é o nosso, doutor Helga, eu penso que temos que parar, mesmo sem a presença da polícia, mesmo sem a presença das forças de defesa e segurança. Okay. Eu não disse que as pessoas não estão a parar. Sim, de certa forma. Eu estava a explicar a ele o que aconteceu aqui para este rompimento de valorização do hino nacional. Eu expliquei muito bem que antigamente tínhamos estes elementos. Com o sumiço destes elementos, as pessoas passaram a desvalorizar. Eu não disse que temos que ter polícia aqui na escola, temos que ter militar ali, temos que ter ali. Não foi isso que eu disse. Ok, vamos muito ouvir. Bem clara na minha abordagem. Estes elementos, ao sumirem, as pessoas acabaram desvalorizando, porque elas já tinham habituado à repreensão, achando que se eu desrespeitar, como não vou ser repreendido, está tudo bem, posso desrespeitar a vontade do hino, posso desrespeitar a vontade dos símbolos. Eu não disse que temos que começar a alocar polícias, militares nas escolas, porque as pessoas têm que parar lá a ouvir o hino. Ok, não já está. Não me interprete mal. Já está percebido. Vamos ouvir a opinião do Saveca. Na sua opinião, a que se deve esse desrespeito pelo nosso hino, o Pátria Amada? Ainda bem, falando dessa questão de respeito, suscitou-me uma recordação. Quando estive a fazer a minha terceira classe, não gostava de permanecer naquele local onde se entoava o hino nacional na escola. A minha chegada à escola, ao invés de me concentrar naquele local, corria passar de aulas. E tínhamos um guarda ali que ia atrás daquelas pessoas que desrespeitavam essa questão. E eram punidas as pessoas. Mas, indiretamente, a resposta, acredito que para este fator é uma questão da globalização mal interpretada. Uma globalização mal interpretada hoje em dia, porque hoje em dia a juventude, porque está mais para o contexto da juventude, a juventude hoje em dia faz aquilo que lhe aparece na cabeça. Por que é que isto acontece? Primeiro é conhecer o próprio valor patriótico, né? O que é ser patriota? Não estou a querer me contradizer naquilo que dizia anteriormente, de que a juventude é de facto patriótico. Não estou a querer me contradizer, mas há uma minoria, posso assim dizer, parte desses jovens, que não conhece o verdadeiro, como é que posso dizer, o verdadeiro significado de ser patriota. O que é que nós podemos chamar ao nosso país? Hoje em dia as pessoas só amam seus dirigentes políticos, daquele e outros partidos, mas por detrás desses dirigentes políticos tem lá símbolos que sempre mantiveram, como é o caso do nosso hino nacional. O hino nacional não depende da cara do dirigente de um certo partido, do outro partido, de uma certa agremiação, mas simplesmente aquilo veio para ficar, na verdade. Então há uma falha na concepção, porque, como dizia anteriormente o Apujati, de que as pessoas atualmente estão mais viradas simplesmente para uns certos grupos de partidos políticos, ok? Talvez este hino nacional foi concebido numa altura ou por uma conjuntura de um certo partido político, já que o meu partido não esteve, então acabam, de facto, não respeitando aquela questão. Mas, na verdade, não. Na verdade, o hino nacional é para todo aquele que é moçambicano.
é para todo aquele que é moçambicano e esse moçambicano deve respeitar o hino nacional. Portanto, há um dilema e uma das formas de como ultrapassar esse dilema, de facto, é a questão de se incentivar mais a educação moral e mas cívica. Quem deve sensibilizar o jovem a respeitar o hino nacional? Se nós formos a refletir, parece algo que está a passar de geração para geração, que está sendo transmitido. Se a geração atual já nasceu com essa ideia de não respeitar o hino nacional, o que será da geração que virá daqui a 5, 6, 7, 8 anos? Será algo normal. Então, a quem é atribuída essa tarefa de sensibilizar, seja jovem, adolescente ou mesmo pessoa mais velha, a respeitar o hino nacional? Quem deve fazer? De facto, a responsabilidade é mútua, é de todos nós. Não existe uma pessoa específica que possa, de facto, impor ou sensibilizar de modo que as pessoas possam, de facto, aderir àquela questão do hino nacional. A responsabilidade é nossa. Nós, por exemplo, como Conselho Distrital da Juventude, temos este papel. É um papel mesmo que, nos nossos planos do dia a dia, temos, de facto, sentado com a juventude com vista a disseminar este tipo de informação. Porque nós não podemos só simplesmente esperar o governo. Não só devemos esperar o governo para que introduza uns certos módulos manuais para a juventude, mas a própria juventude, aquela juventude que conhece o próprio valor patriótico, precisa de facto a juventude estar na dianteira, como se tem se dito, a juventude na dianteira. Aliás, no nosso país o índice de analfabetismo é maior e essas pessoas devem ser informadas, porque essas pessoas não têm acesso ao módulo, ao livro. Então essas pessoas só podem ser sensibilizadas. E essa tarefa eu acho que, para além de ser nossa, também vocês que são membros da OJM podiam fazer com mais vigor. Pois. De facto, é um trabalho que está sendo feito, está sendo feito dia após dia. Temos reunido com várias organizações sociais, da juventude neste caso, para de facto podermos fazer chegar essas informações. É pertinente mesmo, senão o nosso país acaba se deixando levar com a globalização. Ok. A nossa província de Cabo Delgado vive uma situação de terrorismo por parte dos insurgentes, né? Cujos muitos deles, como temos acompanhado em alguns vídeos ou mesmo através de relatos de alguns refugiados, são jovens moçambicanos, alguns deles nativos daqueles distritos onde acontecem os tais ataques. Qual o vosso relato em relação ao comportamento desses jovens que se aliam à insurgência? Primeiro dizer que a juventude repudia este comportamento da juventude, como tem-se dito, que os que estão em frente daqueles ataques, todos, a maior parte são jovens. São jovens, mas nós queremos acreditar que por detrás podem existir também uma outra camada, não só simplesmente juvenil. Mas como sabemos que a juventude é que abrange a maioria das faixas etárias naquele tipo de ataques, de acordo com a mídia, né? De acordo com a mídia. Na verdade, em primeiro lugar, é de facto repudiar, porque muitos jovens estão a ser manipulados e não se sabe, porque onde há um mandante nunca diz qual é o objetivo após esse tipo de ataques. Então, o jovem é aliciado. O jovem é aliciado por valores monetários e promessas que talvez posso dizer que nunca podem ser cumpridas. Então, a partir deste meio, gostaríamos de facto de sensibilizar, acredito que estão a acompanhar esta plataforma, para pararem de refletir. Este país não é do governo, esse país não é só simplesmente do povo, mas esse país é todo nosso. É todo nosso. Se nós somos, de facto, como é que posso dizer, se nós somos comandados talvez com pessoas fora do país, mesmo internamente, com vista a criar uma desestabilidade do país, quem irá passar mal no futuro são os nossos familiares. Quem irá passar mal no futuro são os nossos filhos, são os nossos pais, são os nossos, como é que posso dizer, a própria sociedade em geral, porque Moçambique é todo nosso. Então nós como jovens há uma necessidade de facto de assegurar esse país e criamos mecanismos com vista a criar o desenvolvimento sustentável para o seio da juventude. Olga Morula, qual o relato que faz em relação ao comportamento dos jovens que se aliam à insurgência? É muito triste ver um jovem que poderia fazer de tudo para o seu país desenvolver, estar a contribuir para destruir o seu país. Eu não sei o que tem lhes prometido, eu não sei o que está em volta disso tudo, só sei que
dia após dia, mais jovens estão se envolvendo nessas atividades. Se lhes prometem dinheiro, não há dinheiro nenhum que vai lhes ajudar a desenvolver, porque eles não estão a desenvolver. Tá bom, estão a ser aliciados, vamos para aqui, depois vocês vão ficar bem. Como é que vão ficar bem se estão a destruir seu próprio país? Estão a matar os seus próprios irmãos, pais, estão a deixar crianças órfãos. Aquilo não vai lhes dar futuro nenhum. Se algum momento lhe disseram que vão ficar a comandar a zona norte de Cabo Delgado, eles estão enganados. Porque essas pessoas não mostram seus rostos, não dizem o que querem, simplesmente aliciam eles e eles acabam entrando lá e acabam criando essa desestabilidade toda que está a viver na zona norte de Cabo Delgado. Até ontem não se sabe qual é a finalidade dessa guerra, o que é que eles querem. Eu não sei se posso dizer guerra ou ataques, para mim é a mesma coisa, porque estão a matar muita gente, estão a deixar muitas pessoas órfãs, estão a destruir o desenvolvimento de Moçambique. Hoje Palma, hoje Mocimba. Estão a destruir infraestruturas estão a destruir tudo. Eles estão a lutar com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que eles alegam que estão a combater. Estão a matar inocentes que nem sabem o que está acontecendo. Dizem lá por que vocês estão a fazer isso. Os jovens não dizem. Mocimba hoje estaria bem desenvolvido, mas eles estão a fazer o Mocimba voltar atrás. Estão a fazer o Palma voltar atrás. Todos os funcionários estão a fugir. Onde deveriam estar lá a desenvolver o Mocimba, onde deveriam estar lá a desenvolver Palma, outros deveriam estar em Macomia, outros em Kisanga. Todo mundo fugiu porque eles chegaram lá, invadiram, queimaram a infraestrutura. Tá bom, o que é que vocês querem? Não são capazes de dizer. Só são capazes de levar mais jovens, meterem naquilo. Estão a destruir os jovens. E os jovens estão-se a deixar levar. Eu não sei quais são as promessas que são feitas para estes jovens conseguirem se aliar a eles. E se é por causa de dinheiro, eu aconselharia que os jovens não se metessem nessa vida. Okay, porque não estão a ter nada de bom, só estão a destruir seus próprios irmãos. Ok, vamos ouvir o comentário de Jonas Abujata em relação mesmo a esse assunto. Qual a avaliação que faz do comportamento desses jovens que dia após dia se aliam aos insurgentes? Bom, antes de eu responder isso, queria, em defesa de honra, falou de que você hoje também devia fazer mais. Eu só queria corrigir essa parte que, de fato, para não ficar uma impressão de que o J também não está a fazer. Questão de patriotismo, de fato, o J também está a fazer um bom trabalho. De fato, em todas as aldeias nós temos brigadas, temos feito encontros, não há nenhuma aldeia que não temos um secretariado, então hoje eu também está a fazer um bonito trabalho. Agora, em relação a essa questão, eu não sei se de fato eles estão a se alinhar. Eu não conheço nenhum jovem que se alinha aí. Porque alinhar-se ou aliar-se significa de uma forma voluntária. Muitas das vezes os jovens que estão lá, provavelmente, nem sabem por que estão lá. Porque alinhar-se seria ser anunciado de que, olha, eu de forma voluntária vou em Palma me juntar com os insurgentes. Mas muitas vezes não é isso que está acontecendo. Mas ao menos pelos vídeos que temos visto a circular, vê-se uma vontade por parte daqueles jovens na ação dos ataques. Olha, aquele é um vídeo que as pessoas estão a mostrar. Muitas das vezes, se alguém me pega e diz, Abujata, então tem que sorrir isso. Eu vou rir, mas é minha vontade. Muitas vezes eles são enganados. Até eu não usaria a questão de aliciamento. São enganados em nome do emprego. Se calhar alguns que saíram lá são enganados em questão de emprego, chega lá no emprego, vai, diretamente são juntados. Uhum. Quero acreditar, pelo menos os jovens moçambicanos, dizer assim, eu quero sair para em Kisanga ir matar. São poucos que pensam isso. Mas as pessoas, se calhar, com o seu engano, questão de desemprego, temos que acreditar sim que em Moçambique tem uma situação de desemprego. Uhum. E nós jovens temos aquela vontade de tudo apanharmos de forma rápida. Uhum. Então, olha, já há emprego. E nós não conseguimos identificar, falava muito bem aqui do analfabetismo, que muita gente não estudou. Quando olha o emprego, porque em Palma já tem multinacionais, então são enganados, chegam lá, nem em Palma não chegam, são diretamente lá. É aqui, de fato, onde nós queremos reiterar o nosso apelo de que tudo que é concurso, tudo que é para vagas, sempre vai ser anunciado. Portanto, eu quero acreditar que os jovens se pode ser rosto, mas por detrás desses jovens
há muita coisa suja que está acontecendo e que penso que nós, como jovens, temos que fazer um grande trabalho, porque nós é que estamos a sair sujos como jovens e, de fato, é uma massa laboral muito vasta. Nós somos a maioria nesse Moçambique, então tudo falam de jovens, mas a verdade pode acontecer que esses jovens são enganados e só sai a rosto de jovens, mas lá atrás disso aqui há muita coisa, seja nacionais ou estrangeiras, como bem disse o nosso presidente. E como é que nós jovens que estamos aqui, que não desejamos lá estar, podemos ajudar no combate à insurgência em Cabo Delgado? De facto, nós podemos ajudar muito bem através das denúncias. Tenho certeza que, se calhar, esses todos os circuitos que estão a passar lá, uma pessoa pode saber. Há uma coisa que eu parabenizo, que saiu um vídeo de uma senhora que está em Nampula, no distrito lá que não me aparece na cabeça. Ele viu o desaparecimento do seu filho. Ela, de forma voluntária, foi denunciar o seu próprio filho. Olha, o meu filho veio ali com muito dinheiro e não sei de onde é que está a vir. O filho foi interpelado e foi, de facto, foi detido. Então, é esse tipo de comportamento. Então, nós temos que denunciar tudo quando for assuntos que nós já não conhecemos. Alguém nos envia, olha, Abujad, vou te empregar aonde? Em Palma. Mas o emprego tem que ser anunciado. Hoje temos televisões, temos YouTube, temos WhatsApp, temos Facebook. Então precisamos, quem é este? E quando for para entregar, não há nenhum emprego que se entra sem apresentar um documento. Tem que ter requerimento, deve ter o currículo vitae, tem que entregar no IT, tem que entrar na conta bancária. Agora, se esse emprego todo não me exige essas coisas, de fato não é nenhum emprego. Então nós temos que, de fato, estarmos alinhados, denunciar todas as tentativas e dessa maneira como podemos ajudar a combater essa insurgência. Olga, como é que nós jovens podemos ajudar no combate dos insurgentes em Cabo Delgado? Primeiro temos que ser muito vigilantes. Digo vigilantes porque ultimamente estamos a ver uma demanda de entradas. Está a haver muitas entradas aqui e nós temos que estar vigilantes, temos que ver. Meu vizinho recebeu alguém, hoje são 2, amanhã de repente já são 20. Eu tenho que sair e ir informar naquela casa. Sei que são deslocados, tudo bem, mas o número subiu de uma forma repentina e as pessoas só vêm à noite. Eu tenho que ter a capacidade de aproximar, não posso ter medo de chegar no comando e dizer que no meu vizinho estou a ver uma situação estranha, estou a pedir para darem uma olhada. O jovem tem que ser vigilante, o jovem tem que aconselhar outros jovens, porque eu acredito que há outros que conversam com outros, vou Simba, foi contactado, não sei o quê. Tem que dizer para o amigo, estás a ir numa roubada, passa a expressão, estás a ir num sítio que não tem volta, não vá. Vai falar na esquadra que eu e recebi essa informação, alguém tentou me puxar dessa forma para eu ir a Palma. Temos que ser vigilantes, vamos denunciar. Se vemos algo estranho, movimento estranho, devemos denunciar. Hoje em dia está cheio de pessoas que estão aqui a comprar terrenos. Vem hoje, fica 2 dias só deslocado. 3 dias depois está a comprar terreno. Nós temos que ter a capacidade de sair e falar, aqui no comando há um senhor que chegou nem uma semana, diz que é deslocado, mas conseguiu pagar um terreno ali e já está a erguer uma casa. É que o deslocado acaba perdendo tudo na sua maioria das vezes. Agora, quando um deslocado vem, fica 2 semanas, na 3ª semana já está a levantar uma infraestrutura, já tem negócio. Temos que ficar vigilantes, temos que ficar atentos e temos que reportar esses casos. Saveca, só assim conseguiremos... Como é que nós podemos ajudar no combate do terrorismo? Temos que pegar dos pilares, como diziam os colegas. O primeiro pilar, que é a vigilância. O segundo pilar, que é a denúncia. Porque eu quero crer que esses jovens, referidos jovens, que nós nem conhecemos, que estão aliados a esses grupos, saem das nossas comunidades. Então, você como pai, por exemplo, verifica uma ausência total de um certo grupo de jovens, vizinhos, por um tempo de mais de 3, 4, 5, 6 dias, e sem saber para onde foram. Não foram à escola, não foram ao serviço, não foram visitar nenhum familiar, e de repente voltam, estão com um enriquecimento, posso assim dizer, acelerado. De repente voltam com bens, tem que se perguntar, onde que esteve este? E adquiriu estes todos os meios, todos os materiais a partir do quê? Então a primeira questão, de facto, é a vigilância. A vigilância tem que partir das nossas casas, mas também tem que partir da casa de todos nós. Porque esses, de facto, quero acreditar que saem de vários distritos. A partir da província de Nampula, toda a nação, posso assim dizer. Então, a primeira questão, de facto, é vigilância. Porque não vai notar uma ausência de um jovem por muito tempo e volta, de repente, um pouco estranho, ou talvez com um certo número de bens, posso dizer, como a viatura,
já está a edificar uma casa de grande tipo. Então, esta questão, de facto, de vigilância e denúncia é a base, para não falar de mais outros meios como podemos evitar essa questão, vigilância e denúncia. Ok, lançamos aqui o olhar para esses jovens que fazem parte dos insurgentes, porque de certa forma esta ação não demonstra o amor pela pátria, por isso focamos aqui esse assunto dos insurgentes. Quando falamos da criminalidade, quando falamos também da ladroagem, quando falamos dos insurgentes, focamos jovens. Dizia o saudoso presidente moçambicano Samora Machel que a juventude é a seiva da nação. Na vossa opinião, será que a juventude atual do nosso país é realmente a seiva da nação? Dizer que a juventude é protagonista de todas as ações num certo país. Ser protagonista é a mesma coisa dizer que a juventude ocupa o maior espaço em termos de número de habitantes num país, como o nosso caso, Moçambique. Tudo bem de uma nação, tudo bem que vem por parte da população, sempre foca na juventude. A juventude basta falhar um pouco, o país falhou. A juventude basta acertar um pouco, acertar muito, não acertar pouco, não acertar muito, basta acertar, também quem se espelha lá é a juventude. Na verdade, este termo do saudoso Samora Moses Machel, né, que diz que a juventude é a seiva da nação, é de facto a seiva da nação, nesta perspectiva. Primeiro, é a maioria num país. Segundo, as ações da juventude num país são mais impactantes, têm mais impacto. Portanto, quero concordar, de facto, esta expressão, de facto, veio para ficar e é uma expressão mesmo que vale mesmo permanecer. Olga, na sua opinião, será que a juventude atual do nosso país é realmente a seiva da nação? É sim. Justificando? É sim, realmente a seiva da nação, porque não podemos tirar o valor que a juventude tem por causa de algumas ações de outros jovens que não são boas, por causa contra os jovens que têm dado de tudo para ajudar a desenvolver Moçambique. Tem muitos jovens que fazem o máximo para esse Moçambique ir à frente. Então, eu não vou dizer que eles vão deixar de ser seiva da nação por causa de algumas ações de uns outros jovens. Falou aqui de jovens que roubam, jovens que matam. Eu não vou deixar de dizer que os jovens são a seiva da nação por causa disso, porque onde há vantagem, tem desvantagem. Moçambique está desenvolvendo. No momento que Moçambique vai desenvolvendo, sempre nós vamos ter essas ações aqui, não muito boas. Isso é que vai definir o nível de desenvolvimento do nosso país. Então, existe sim jovens que são seiva da nação e dão tudo pelo belo Moçambique. Estão aqui, exemplo vivo, vocês estão aqui. Vocês são jovens. Vocês são essa seiva da nação. Estão aqui hoje. Vocês fizeram de tudo, se juntaram, criaram o vosso canal. E hoje nos convocaram, estamos aqui, estamos a falar de jovens. Então, Moçambique tem jovens que são a seiva da nação e vão continuar a existir, sim, independentemente de termos jovens que têm umas ações não muito boas, mas nós temos jovens seiva da nação. Jonas Abjad, qual a sua opinião? Eu quero me alinhar com as ideias. E, de fato, o camarada presidente Filipe Jacinto Pinhoso disse muito bem que em Moçambique temos tudo para dar certo. Portanto, deixando isto de fato que está acontecendo, mesmo esses insurgentes estão sendo combatidos por jovens militares. Temos jovens polícias. Portanto, eu penso que, sem me alongar, somos a seiva da nação e vamos continuar assim. E é a razão pela qual, neste ano, nós da OJM celebramos a nossa data ao serviço da pátria amada. Portanto, continuamos a seiva da nação, vamos continuar. Temos ministros jovens, governadores jovens, doutores. Era difícil, por exemplo, em Chura falar de um doutor jovem. Eu, na altura, pensava que doutor era uma pessoa branca, muito grande, com óculos muito grandes. Sem saber que está aqui a maior parte da sala que vejo aqui são licenciados. Então, isto, de fato, é isso que o Partido Frelimo, o Estado, quer, que a seiva da nação ainda prevaleça. Estamos a caminhar para os momentos finais deste nosso debate aqui no programa Minha Opinião. Antes já de finalizarmos mesmo, eu gostaria que dissessem de que forma é que pode-se estimular a juventude
a ser patriota, a ter o amor pela sua pátria? De que forma é que se deve fazer o estímulo? Em poucas palavras mesmo. Para nós temos um estímulo, primeiro temos que valorizar aquilo que é nosso, dos nossos antepassados. Temos que continuar a ler, temos muitas bibliotecas. E temos que evitar importar as novelas, os filmes que estamos a assistir. Não pode, deve ser uma forma de desinspiração. Não é para nos tirar, sermos aculturados. Portanto, temos que continuar a estudar, temos que continuar a participar nas reuniões e ouvirmos exatamente aquele que são o apelo do nosso governo, dos nossos partidos políticos e dos nossos anciãos. Olga, de que forma é que se deve estimular a juventude moçambicana a ser mais patriota? Uma das primeiras coisas é a sensibilização. Devemos sensibilizar os jovens, a juventude moçambicana a respeitar o que é nosso, valorizar o que é nosso, amar aquilo que é dele primeiro e pararmos de importar. Importamos muito e nos esquecemos das nossas raízes aqui, das nossas coisas. Nós temos muita coisa aqui que podemos explorar. Temos que parar de importar. Hoje, por exemplo, estamos aqui, estamos a explorar a capulana, é nossa. Isso já é muito bom. Estamos aqui a usar nossos casacos feitos de capulana. Isso é muito bom. Então, nós temos que parar de buscar muita coisa de fora em detrimento daquilo que é nosso. Eu sou da opinião que devemos sensibilizar muito mais a juventude e devem respeitar os símbolos nacionais, devem respeitar o hino quando está a ser entoado, devem respeitar quando estão a ensaiar a bandeira. Não podemos ainda querer continuar com a mentalidade de repreensão, porque depois disto não houve um acompanhamento. Só foi aquela parte de repreensão nos nossos tempos e depois parou-se e não teve acompanhamento de dizer, olha jovens, vocês devem respeitar, não precisa alguém vos escoltar. Vocês devem respeitar, isso é nosso, nós devemos amar e devemos respeitar. Ok, Saveca, qual é o estímulo que se deve fazer à juventude? Como eu dizia, que esse espírito não se difere da questão do sentimento. O sentimento rega-se, o sentimento desenvolve. E como desenvolver este sentimento de ser patriota? Primeiro é preciso irmos atrás daqueles nossos antevelhos, nossos velhos, neste caso da primeira idade, assim posso dizer, refiro-me de pessoas que nasceram lá para os anos 50, anos 70, para poder buscar como que eles conseguiram sobreviver daquela altura até o preciso momento. Porque, na verdade, a juventude perde-se antes de chegar no apogeu, antes de chegar aonde quer ir. Então, a primeira questão, de facto, é nos basearmos de uma história já vivida, como é o caso, por exemplo, da luta de libertação do nosso país. Precisamos nos inspirar nos Samora Machel, precisamos nos inspirar nas obras de Eduardo Mondlane, precisamos nos inspirar nas obras de outros combatentes, por exemplo, que libertaram esta pátria. Daí é que podemos desenhar também outras estratégias com vista a aprimorarmos, de facto, este sentimento. Termina assim o nosso debate. Hoje tivemos como tema o jovem moçambicano e o patriotismo. Escolhemos esse tema com base mesmo à Semana da Juventude, de recordar que no dia 12 de agosto celebrou-se o Dia Internacional da Juventude. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, no YouTube, Repórter TV, ou mesmo de seguir-nos no Facebook. O programa Minha Opinião volta em uma outra oportunidade. Até lá.